Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Nós estamos falando, há um vídeo atrás, sobre as pragas do Egito. E vamos continuar, para podermos terminar essa etapa. Em Êxodo 9, 31, 32, fala que o linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga e o linho em flor. Porém, o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não havia nascido. A época em que a cevada estava quase pronta, para a colheita, e o linho já florescendo, o linho era usado, pelos egípcios para fazer a roupa deles, era tecidos, era material para as vestimentas. E a cevada era transformada no pão e na cerveja. Então o tempo aí ele passa para que a espiga cresça, para que o trigo, e o centeio, floresça, cresça, para que o gafanhoto venha, porque esse momento, o momento da praga do gafanhoto, que estaria já, a plantação estaria pronta, para se tornar o alimento dos gafanhotos, lá no capítulo 10. E com esta praga, a comida do Egito ficou consumida, não tinha, porque os gafanhotos haviam comido todos os alimentos. Os gafanhotos comiam tudo, as pragas, colocando o poder do faraó em uma dúvida na corte. O faraó ficou sem credibilidade. Seus servos agora lhe diziam para deixar os israelitas irem, e diziam que o Senhor está pedindo para que vá cultuar. E ele dizia: deixa os israelitas ir. No verso 7, fala que os oficiais do faraó diziam: até quando nos será possilada deste homem? Deixa ir, deixa que eles vão servir o seu Deus. Acaso não está vendo, não está sabendo que o Egito está em ruína? O Egito estava em ruína e eles não enxergavam o que estava acontecendo. Quantas vezes na nossa vida acontecem as coisas e a gente não enxerga, E a gente não pega e entra nos eixos. Aqui o faraó não entrou nos eixos em momento nenhum. Não cedeu um momento, deixou o povo sofrer, colocou o povo para sofrer, mas não cedia nem sequer uma vez. E cada praga vindo, cada praga acontecendo as coisas. Então ele falou: deixa que eles vão embora e sirvam ao seu Deus, porque o Egito está arruinado, o Egito está destruído. Pensa bem, uma cidade destruída e a liderança ficar ali sem resolver, sem poder resolver, porque já não era mais ele que resolveria, seria ele se entregar a Deus, reconhecer como o Deus dos hebreus fosse dele também, o Deus dele também, como é, E o Senhor falou para Moisés: vai ter com o faraó, para que eu faça esses sinais no meio deles, para que conte para os teus filhos, para o filho dos teus filhos, como eu, zombei dos egípcios. E quantos prodígios eu fiz e ele não viu,
conta para os filhos dos teus filhos, conta para as suas gerações. E Deus, ele pretendia que os sinais, né, as experiências que eles tiveram, eles experimentaram pessoalmente desse evento sobrenaturais. Eles viram acontecer. E no livro de Êxodo, né, é como um todo. Os sinais milagrosos, né, que acontecia, tiraram-se assim uma finalidade para que autentificasse, desse uma autenticidade a Moisés e a Arão como um enviado de Deus para demonstrar o poder, né, e a soberania do Senhor sobre o Egito e aos seus deuses, né, que eles adoravam, os deuses dele, que foram vários, né, como nós falamos já no outro texto que nós lemos. Desde que, para julgar, o Egito possui idolatria e opressão sobre os israelitas. Então Deus estava ali mostrando o poder dele, a soberania do Senhor sobre o Egito, sobre os deuses dele, para julgar o Egito por sua idolatria, sua opressão aos israelitas. Para distinguir os israelitas como povo a quem o Senhor queria proteger e para trazer ali a honra ao Senhor, que ele deve ser honrado em todo o tempo das nossas vidas. No verso 16, diz assim: mais uma vez, Faraó admitiu que ele tinha pecado, mas ele não assumiu os seus erros. E Deus era apenas... Ele sentia que Deus não era Deus dele, Deus era apenas o Deus dos outros, o Deus dos israelitas, o Deus dos hebreus, mas não o Deus dele. Ele não tinha no coração aquele sentimento que nós temos, que Deus, ele é poderoso, ele é soberano, né? Ele está presente, ele é justo, ele faz justiça. Então, ele não reconhecia dessa forma. Então ele falava assim: vai buscar seu Deus lá, vai lá, né? Mas nunca tinha aquele reconhecimento, né, que nós temos, que Deus é soberano sobre a nossa vida, né? Ele dá, ele tira a vida, porque ele é Deus. No verso 22 do capítulo 10, a nona praga foi a escuridão. Foi a escuridão, como a terceira praga que veio também, sempre houve um anúncio, sempre foi anunciado que ia acontecer. E Deus anuncia a 10ª praga. Quando ele anuncia a 10ª praga, ele diz assim, o Senhor disse assim, diz assim a Moisés: ainda mais praga trarei sobre o faraó e sobre o Egito, então vos deixarei ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Quando deixou o povo sair, é que ele deixaria sair, mas deixaria sair expulso dali. Ele não dava não tinha a humildade de falar que o povo que o povo saiu para adorar a Deus, mas que ele estava botando o povo para fora do Egito, né? Então o Senhor disse para Moisés falar para o povo, para que o povo pegasse objetos, né? Pegasse tudo que tinha, ouro, prata, né? As roupas, e levasse tudo. E mesmo assim, o povo do Egito, que reconhecia que existia esse Deus poderoso e soberano, que era verdadeiro, ajudou muito através do ouro e da prata. Então, muitos contribuíram para isso. Entregaram o seu ouro, entregaram a sua prata,
para ajudar o povo, né? Ajudar o povo a continuar a conduzir para adorar ao Senhor há 3 dias ali do Egito. Então assim o Senhor falou que o povo podia ir, mas o Senhor fez para que o povo, né, passasse no meio da cidade e todos olhassem, né, os oficiais e o faraó olhando ali o povo passar. E Moisés ainda disse assim, diz assim o Senhor: na cerca de meia-noite passarei pelo meio do Egito, e os primogênitos, olha só, os primogênitos, eis o momento que chega a praga dos primogênitos, né? E os primogênitos do Egito iam morrer, todos os primogênitos. Então Deus falou que matasse um animal e colocasse o sangue nos umbrais, para que os primogênitos daquele que reconhecia Deus como Senhor da sua vida não morresse. E o faraó, ele foi avisado disso, que o filho dele morreria. E ele ficou muito nervoso, ele ficou com medo disso. A esposa, no momento que estava com ele, ela ficou do lado do filho ali, preocupado ali, mas o faraó não adiantava, não tinha conversa com ele. E quando, né, passou ali a hora que ele deu ali, ó, né, meia-noite, nós vamos passar no meio do povo. E a terra do Egito ali havia muito clamor, havia muita mãe gritando pelos seus filhos, desesperado porque os seus filhos tinham morrido por causa dessa praga, né? A praga dos primogênitos. E porém aí, dentro disso que está aí, dessa distinção que houve entre os egípcios, né, e os hebreus, os filhos dos hebreus, não aconteceu nada, porque quando o anjo passou, os hebreus que estavam no Egito, dentro do Egito ali, né, também marcaram os seus portais, né, marcaram com o sangue do cordeiro. E ele pediu para que a carne, né, em meio a esse tempo, eles comessem assasse, né, o cordeiro ali, assasse ali, para poder comer aquilo ali. E ordenou também que retirasse da presença do faraó. O faraó falou assim: saiam da minha presença, né? Saia daqui, vão embora, retira-te daqui. Então eles partiram, uma multidão muito grande, levando o que tinha, o que podia levar, e foram a caminho para adorar ao Senhor e fazer sacrifício ao Senhor. E nós? Qual o sacrifício que nós fazemos ao Senhor hoje? O que Ele pede de nós? Hoje Ele pede de nós o fruto do Espírito, né? Gálatas fala sobre isso, que nós devemos ter o domínio próprio, nós devemos ter o amor, né? Longanimidade, benignidade, a mansidão. Então lá em Gálatas mostra para a gente todas essas coisas, o que Ele quer de nós. E Ele manda buscar Ele em primeiro lugar, buscai a Deus em primeiro lugar, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Você acredita nisso? Eu acredito nisso, por isso eu estou aqui. Eu acredito que Deus me abençoa muito. Deus me orienta, Deus me guarda, me protege. Mas tem muitas áreas na vida da gente que Deus age, e é a área que Ele age, é a área que nós não podemos fazer nada. Quando nós não podemos fazer nada, entregamos na mão dEle.
Agora, por exemplo, nós estamos passando por esse tempo difícil de pandemia, né? E fala, use a máscara, não saiam, não é isso? Não fiquem aglomerados, né? Então nós temos que obedecer essa parte de não estar fazendo isso. E deixar a parte dele nas mãos dele, confiar, ter fé, porque fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas cremos nisso. E que Deus esteja nos abençoando, que esteja um dia abençoado para você, em sua vida e com a sua família, em nome de Jesus Cristo.